de número 1, versículo de número 4. Eu quero ler só o versículo de número 4 de João, capítulo de número 1, versículo de número 4. Eu me apeguei a esta palavra, me chamou a atenção, e eu quero compartilhar convosco um pensamento que eu tenho plena certeza que vai falar de forma pluralista em nós, de forma poderosa em nós. Então Deus abençoe a vida de todos. Os de casa, sintam-se à vontade. Os visitantes, sejam bem-vindos. Aqui é uma família que comunga as ideias da família de Deus. Vivemos esse princípio, porque este princípio foi o que o Senhor Jesus nos ensinou. João, Evangelho escrito por João, capítulo de número 1, versículo de número 4. Somente ele, diz a Bíblia: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Vamos repetir essa palavra? Eu conto de 1 até 3 e todos vocês vão repetir comigo. 1, 2, 3. E digam graças a Deus. Eu serei objetivo, sucinto, ou seja, em resumidas palavras, expor um pensamento que, se você guardar, será o suficiente para direcionar a sua vida para o propósito que você tem com Deus. Observe e olha aqui para mim. Falar dos escritos de João requer de nós muita dedicação, porque João, ele não é considerado o evangelho da mesma linha de pensamento. Mateus, Marcos, Lucas é chamado do evangelho que olha com o mesmo olhar. A palavra técnica se chama evangelhos sinóticos ou sinópticos, que quer dizer aquele que tem o mesmo olhar. Você pode ver que as narrativas que Mateus cita, Marcos vai citar, Lucas vai citar, a gente olha e diz assim: olha, parece até uma repetição de história. Obviamente que é uma repetição, porém mostra o ângulo mais aberto das coisas. Tem um domingo que se passara, eu tive falando aqui sobre os 2 cegos de Jericó. E quem estava no culto lembra. Mateus fala que em Jericó tinha 2 cegos. Marcos vai dizer que só existia um. Lucas também vai dizer que só era um. Mas se a gente fazer a leitura entre as entrelinhas da leitura, nós vamos se deparar que de fato tinha 2 cegos. Um na entrada da cidade e o outro na saída da cidade. Isso é só com uma leitura peculiar, detalhista, bem paciente, para você compreender essas entrelinhas que o texto vai nos ensinar. E a Bíblia tem muito isso. A Bíblia é um livro pluralista, que fala das ideias de várias percepções de mundos. E João, ele é diferente de Mateus, de Marcos, de Lucas. Ele traz para nós uma proximidade, uma intimidade com Jesus, de forma em que todos nós que lemos ficamos maravilhados. É bem verdade que João foi o único que permaneceu, 2 homens, foi o único que permaneceu até a crucificação. Os demais, Pedro e Tiago, que eram os íntimos de Jesus com João, esses 2 correram, saíram depressa, não permaneceram, porque o psicológico deles não suportaram aquilo que Jesus estava passando, aquilo que Jesus vivenciara. Entretanto, nós encontramos João disposto a ir até a cruz, ver se houve todo o sofrimento de Jesus, toda a situação constrangedora que Jesus passou. Mas
nós se deparamos em riquezas de detalhe escrito por João. João é aquele que é amado, é aquele que colocava a cabeça dele debruçada no peito de Jesus, a qual ouvia as batidas do coração de Jesus. João, certamente, ele é tido como um íntimo de Jesus. João, ele escreve um dos escritos mais extraordinários que nós temos no mundo literário. Para você ter uma ideia, não é no mundo cristão, é no mundo literário. A ideia em que João ensina sobre Jesus vai de encontro todas as ideias que os homens escreveram sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre Jesus. Porque João mostra para nós um sentido da vida. A vida sem conhecimento de Deus é uma vida natural, é uma vida supérflua, é uma vida raquítica, é uma vida cheia de embaraço. A vida com Jesus é uma vida eterna, é uma vida para além das expressões eternas, como cabe dentro da expressão do original, que é o termo eterno ali. E João usa muito essa palavra, que ele nos deu a vida eterna. Ele nos deu a vida eterna. Ele nos deu a vida eterna. Ora, é tão maravilhoso que João, ele não é uma pessoa presa ao espaço e ao tempo. Mas João diz, ele nos deu a vida eterna. Ele nos deu a vida eterna. Para você pegar isso com mais detalhe, eu vou dizer, João não disse, ele nos dará a vida eterna. Amanhã nós teremos a vida eterna. Não, João diz, ele nos deu a vida eterna. Ele nos deu a vida eterna. A vida eterna nós temos. Quem crê que nós temos a vida eterna? A vida eterna é esta, que conheça ao Senhor. João capítulo de número 1, versículo de número 4. Nós se debruçamos, nós se humilhamos e se prostramos, pastor Aurélio, porque a vida e a luz foi dada por Jesus. Vou repetir isso aqui. A vida e a luz foi dada por Jesus Cristo. Quando nós olhamos para isso, nós encontramos nesse quarto evangelho uma terminologia, um término de João, falando muito sobre a questão, a palavra da vida, a palavra da vida, a palavra da vida. E o que é isso, Adriel? A palavra da vida, ela é tão pura, que no quarto evangelho a vida e a luz são duas coisas grandes, são palavras profundas sobre os quais está construído o evangelho. Ora, os evangelhos são construídos em cima desses dois pilares: vida e luz. Vida e luz. Eu vou repetir até você gravar isso na sua cabeça. O evangelho está embasado em cima desses dois pilares: vida e luz. Luz e vida. Nós vamos já chegar lá, o porquê disso. E aí, João vem ensinando para nós que no final que nós lemos a ideia de vida, no final da vida de Jesus, nós entendemos que o evangelho que o próprio João descreve, cita, demonstra, instrui, ensina sobre Jesus, é um evangelho que está pautado sobre a vida e a luz, porque Jesus Cristo é o Filho de Deus, para que crendo nele tenhas vida em seu nome. Quem tem vida no seu nome? Aqueles que crêem no Filho de Deus. Afirmo aqui, dentro dessa minha introdução, que veio para os homens mostrar ao homem que a vida foi dada. A vida foi dada ao homem lá no Éden. A vida foi dada ao homem aonde? No Éden, o homem é dotado de uma faculdade mental. O pecado vem e traz uma ruptura. O que é pecado?
As pessoas dizem muito, fulano pecou, mas não entendeu nem o que é pecado. A palavra pecado, na ideia em que é traçado no hebraico, é aquele que erra o alvo, aquele que tirou o alvo de Deus. Pecado tem outras ideias chamado de transgredir uma lei divina. Essa ideia de transgredir uma lei divina, ela já está intrínseco, aviltado na nossa natureza. Nós por si só já transgredimos essa lei. Como é a ideia de Paulo em Romanos capítulo 7, quando ele diz assim: o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero estou sempre a praticar. Porque já há uma natureza, já há uma constituição de nós corrompida. Essa constituição nossa já está corrompida, porque o pecado trouxe a morte. O pecado trouxe quem? Segura essa aqui. Se você não entender de uma vez por toda, você está economizando de crescer de forma poderosa na sua vida. Segura. O pecado trouxe a morte. O único pecado herdado por Adão, todos nós temos. Qual é ele? A morte. Em Adão todos morrem. Aleluia. Mas em Cristo Jesus todos têm o Espírito vivificante. Aleluia. Jesus não é uma ideia, Jesus não é uma doutrina, Jesus não é o cristianismo, Jesus é a vida em nós. Aleluia. Jesus, ele olha para essa percepção que o homem está vivendo. E o que o homem está vivendo? Em pecados e delitos. Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer: outrora, em outro tempo, nós vivíamos como quem? Guiado pelos prazeres da carne, conduzido. O que é carne? O grego é sarkis, que quer dizer a ideia de alguém que tem o espírito que luta contra o espírito do Senhor. A ideia da carne é alguém que não deixa o espírito trabalhar em si, mas sim o próprio espírito humano não deixa o Espírito Santo trabalhar em si. Isso é viver na carne. Mas eu tenho uma coisa para dizer a você: não importa se o pecado venceu o Adão no Éden, o que importa é que Jesus venceu o pecado na cruz do Calvário, para o perdão, para a remissão de nossas vidas, para a glória do Deus Pai. Aleluia, glória a Deus. O pecado, ele não é religioso. Tem um livro no mercado chamado Deus Não É Religioso. A ideia da religião, o único papel, o pastor Aurélio, que a religião é saudável é quando ela cuida do órfão, da viúva e do necessitado. Essa é a verdadeira religião, disse Tiago, sem mácula, sem ruga. Que religião é essa? É a que cuida do órfão, da viúva e do necessitado. E cá para nós, eu descobri, fazendo esse análise bem cirúrgico dessa ideia da verdadeira religião, eu descobri que toda pessoa que ajuda o próximo sem querer nada em troca, esse alguém está se religando com essa pessoa. Vou repetir que é para você pegar. Quando você ajuda alguém como se estivesse ajudando a si mesmo, você está religando, porque a palavra religião quer dizer religares, é a pronúncia do termo do latim. Religares é aquilo que nos liga. Não tem como a minha religião me ligar com Deus. Por quê? Porque religares significa ligar o homem com Deus. Aleluia. Não tem como nós se ligarmos com Deus, porque nós somos finito, nós temos início, meio e fim. Deus é soberano, nós não sabemos quem o criou. Ele sim é o Criador de todas as coisas. Deus está para além de todas as percepções, tanto da percepção macra quanto a micra. Nós entendemos que a ideia de Deus é tão extraordinária, que Deus não tem início, nem meio e nem fim. Deus é.
Ele é eterno, Ele é soberano. A ideia de eterno não deixa ninguém te enganar jamais, como é algo que não tem fim. Não, eterno é um estado de ser em Deus. Adão era eterno no paraíso. Quando ele pecou, a eternidade dele é rompida, o estado de consciência dele é rompido, ao ponto dele ser expulso do lugar eterno, do lugar que era um estado de ser em Deus. E aqui nós encontramos, o pecado de Adão trouxe morte, porque o pecado traz o quê? Morte. Mas João vai dizer que Jesus é a vida. Jesus é o quê? Se o primeiro Adão cometeu pecado, o segundo Adão perdoou os nossos pecados. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Se o primeiro Adão trouxe a morte, o segundo Adão, chamado Jesus, nos deu vida. Oh glória, aleluia. No primeiro Adão, a vida está desequilibrada. No segundo Adão, o universo é equilibrado. Ou seja, nex nihilo, que quer dizer trazer do nada o tudo. Isso é dom de Deus, isto é graça de Deus. Efésios 2:10, pela graça sois salvo. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu preciso entender de uma vez por todas, meu irmão Silvio, é que as coisas não são como nós pensamos. As coisas são como Deus decidiu que elas fossem. Aleluia, oh glória. A tua vida não é um emaranhado de decepções. A tua vida é sim um balcão, um lugar aonde Deus vai trazer vários tipos de coisa para te ensinar, para te instruir, que na tua vida o palco central não é a fama, não é o dinheiro, não é a prata, não é o ouro, mas é Jesus Cristo, a pessoa mais importante que deve fazer parte da sua vida em todos os sentidos. Quem que é Jesus? Aplaude a Ele, glorifique bem alto. Crer em Jesus é entender que em Adão nós tomamos um prejuízo. Paulo vai dizer que Jesus é o segundo Adão. Por que o segundo Adão? Deixa eu tentar explicar para você. O primeiro Adão, ele não nasceu, ele foi criado. Ele não cresce, Deus não cria ele pequenino para depois ele crescer. Ele já é criado em forma adulta. Ele não precisou de um ventre de uma mulher para nascer. Deus criou ele do barro. Essa é a constituição de baixo. Espera aí, essa é a constituição de baixo. Qual é a constituição de baixo? Criada do barro. Estou falando da constituição humana de baixo. E o homem é criado do barro. E 70% do corpo humano contém águas. O homem está dotado de uma coisa de baixo, sim ou não? É chamado a coroa da criação de Deus, o homem. Que Deus cria todas as coisas. E no sétimo dia, nós entendemos que Ele cria o homem, a constituição de baixo. E aí, o universo está pendente. Aí Deus vai na narina do homem e sopra o fôlego de vida. E diz a Bíblia que o homem passou a ser alma vivente. Silvio, a maravilha da criação é que Deus cria o homem do pó da terra e faz dele um dos universos mais extraordinários que existe. Se você não pegar essa aqui, pelo amor de Deus, deixa eu falar isso para você. Você é a mais bela criação de Deus.
Não, o que tem de gente que é desgostoso com a vida que leva? Tu já viu? Eu encontro um monte de crente e o pior de todo é crente. Conheço gente que não tem nada a ver com igreja, com religião, com nada. Leva a vida sempre se gloriando pelo corpo que tem, a vida que tem, a família que tem. Agora quando você ouve um crente, meu Deus, a minha vida é isso, é uma desgraça, isso. Pelo amor de Deus, arranca esse trem de negatividade da tua vida e se liberte desse mal. Aí a pergunta é, os não crentes sabem valorizar mais a vida do que os crentes. E tem gente que diz assim, eu só passo prova porque eu sou crente. Mentira. Todo mundo passa provação. O ateu, o não ateu, o crente, o não crente, todo mundo. O céu, Deus não tem essa acepção de pessoa. O Adriel, só porque me serve, eu vou fazer um sol só para ele, para raiar só sobre ele. Não. Você atrai aquilo que você pensa. Você atrai aquilo que você fala. Não culpe Deus, não culpe o diabo. A culpa é sua. Assume a sua responsabilidade, que você é culpado 50% daqueles seus problemas que você tem. Tem gente que diz assim, eu faço tudo certinho e já dá errado. Sabe por que já dá errado? Porque tu já faz o intuito de dizer, está tudo certo. Todas as vezes que eu tentei fazer as coisas certas, eu fazia errado. Agora quando eu deixei a vida acontecer, as grandes tentações da minha vida, quanto mais eu orava, mais eu caía nelas. Sabe o que é isso? Compulsão por aquilo que eu muito falo. Repito demais, Senhor me livra disso. Você já viu que você cai naquilo que você pede para Deus te livrar? E na maioria do vocabulário do crente é o diabo, pronto, se torna um demônio na vida. Muda a conversa, muda a história, muda a prática da vida, que você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Uma vida com estilo, irmão Edilson. Uma vida com estilo não é vestir roupa de grife, não é calçar um cromo alemão nos pés. Uma vida com estilo é andar com a consciência tranquila, ainda que o inimigo nos acusa. Uma vida com estilo é saber viver o melhor dessa terra. O que tem de gente que não vive uma vida com estilo? Tem a melhor roupa, o melhor carro, as melhores amizades, como a Cília diz. Mas a vida é uma desgraça, a vida é um porre. Tem gente que tem mais porre do que aqueles que são alcoólatras todos os dias. Eu conheço gente só de detectar a conversa dele. Quando ele conversa comigo, eu já detectei lá na frente que ele está num porre da vida, uma desgraça na vida, sendo guiado pelos prazeres da vida e acha que a vida roda em torno do seu umbigo. Eu tenho uma coisa para dizer para alguém aqui. Não seja prisioneiro das suas mazelas, não seja prisioneiro das suas culpas. Jesus já te perdoou da tua culpa. Ser livre. O que é servir Jesus? É ser chamado para liberdade, e liberdade é andar na graça de Deus, e quem anda na graça de Deus é livre, é livre. Se tem alguém livre, por gentileza, aproveita para reembolsar uma reação, aproveita para se gloriar, para exaltar a Deus, porque a presença dele reina sobre nós. Ele nos deu vida. E aí, irmão Edilson, nós às vezes se tornamos crente, o sal dentro do sauleiro, crente só de dentro da igreja. Dentro da igreja nós temos os nossos moralismos, dentro da igreja nós temos as nossas doutrinas, os nossos ideais, não é assim? Lá fora a gente não dá nem testemunho que é um sal, que é um cristão, discípulo de Jesus. E tá cheio de gente, pastor Aurélio, sendo sal dentro do sauleiro. O sal só dentro do sauleiro ele serve? Não, ele tem que ser usado. O sal ele serve para dar sabor, o sal serve para provocar sede.
É isso ou não é? Você prova uma comida salubre, o que que está lá? Poxa, está faltando sal. Está insosso demais, está faltando sal. E quando você come uma comida com muito salgado, o que que te dá? Sede. É assim ou não é? Ou é diferente com você? Não, é com todos nós. E o que que é ser sal? A ideia de ser sal é que a gente aceita Jesus aqui, muda as vestimentas, fica tudo bonitinho, com a saia lá no joelho, e a gente fica aquele mundo tapado, desculpa a expressão, é um mundo egoísta, que parece que Deus só vem para mim. Não, é lá no seu trabalho, é lá no seu emprego que você tem, é lá na sua faculdade, é lá no trânsito, é que você dá sabor à vida. Quem passa perto de você tem prazer de ser teu amigo, quem passa perto de você tem prazer de conversar com você, quem passa perto de você, você impulsiona a pessoa chega aí fraco diante de ti, irmão, eu disse, eu estou passando por isso e isso, aí você diz assim, meu irmão, a vida é um sucesso, baseado em um sucesso. Sabe o que é isso? Não há sucesso se primeiro não vier um insucesso. Tu estás passando por isso porque lá na frente tem o equilíbrio da sua exaltação, lá na frente tem uma vitória para você. Eu vim aqui dizer para alguém que veio aqui, a tua vida não é uma desgraça, mentiro para você. A tua vida não é uma perversidade, mentiro para você. Eu vim aqui dizer para você que a tua vida é sim uma dádiva que Deus deu. Você é um projeto de Deus. Aleluia. Sabe o que é isso? É sentido para a vida. Quando nós recebemos a proposta dessa igreja, era tudo que eu não queria. Eu brigava comigo mesmo. Não tem nada pior do que um duelo entre você e você. Eu andando na carne, é isso. Eu brigando comigo contra o Espírito de Deus numa carne terrível. E veio a proposta, o pastor Aurélio deixar o trabalho em Tabatinga e vir aqui para Manaus, e o duelo dentro de mim, não, e ele falando, vamos lá, e eu aqui, levando no Bom Maria, não, eu estava levando com a barriga, até que eu dentro de casa Deus falou comigo, os teus propósitos não são os meus propósitos que deve ser o seu. Uma certa feita, nós sentados na frente da casa do irmão disse, ele disse, por que você não abre uma igreja? Não pensaram nisso? Não, irmão disse, esse negócio está muito distante de mim. Porque comungar é a palavra comunidade, né? Comungar, koinonia, glória a Deus. Era o nome que eu queria, comunidade koinonia, comunidade da comunhão, comunidade do relacionamento, porque muitas igrejas por aí, parece que tem uma chave na mão e fica selecionando entre o joio e o trigo, e desculpe, eu não tenho esse papel de dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno, só sei dizer que quem crê em Jesus já tem a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos no mês do suicídio, não é isso? O mês de setembro é comparado ao mês do suicídio, aonde narra-se a história de um americano que foi suicidado de forma brutal e cruel nessa data, nesse mês. E aí, muitos pastores me mandam mensagem perguntando sobre essa questão. E a primeira coisa que o crente faz é: o suicídio ou suicida vai herdar o reino dos céus? Eu já coloco lá embaixo: me desculpe, eu não sou secretário de Deus e nem estou chamado para esta vocação. Deus sabe. Não, mas escrito está. Aí eu pergunto, aonde que está? Porque o mandamento diz: não matarás. Qualquer que odeia o seu irmão, disse João, é suicida. Não, é um homicida, é um assassino. O ódio que a gente carrega de alguém, nós somos um assassino diante de Deus. Aí os pastores pulam, mas como? Estão tirando a vida. Eu disse, tem muitas formas de tirar a vida. Vai no McDonald's durante 5 anos, todo dia comer o lanche da McDonald's. Desculpa, é caixão e vela preta.
Nós estamos se matando pela boca e estamos botando culpa nos outros. Ah, eu estou doente porque atraí uma doença, é o castigo de Deus. Não, foi você que atraiu isso, só que você é ignorante, não sabia que era isso. Essa é a palavra, somos nós. Quando nós sermos macho existencial de assumir o nosso problema, tu vai ver que o mundo vai ser melhor para nós. O problema lá do Éden sempre está intrínseco em nós. Quando Adão pecou, o que ele fez? Deus disse: Adão, Adão. Ele já aparece já escondendo o membro dele, dizendo: Senhor, eu me senti nu. Não, Deus não estava perguntando se ele se sentiu nu. Deus estava perguntando onde tu está. Deus é tão bom que não é Adão que vai atrás de Deus. É Deus que vai atrás de Adão. Oh, glória. Se você não segurar essa palavra que eu vou soltar, não é o pecador que vai atrás de Deus. Foi Deus que veio atrás do pecador. Oh, glória. Aleluia. Adão no Éden, Deus desceu. Se Deus fosse esse Deus humorado que as pessoas dizem que é, irmão, ele não tinha nem passado no Éden nesse dia, porque ele já sabia que Adão estava nu. Nu é o pecado, Adão estava em pecado. Aí Deus faz questão de ir lá dizer: Adão, Adão, aonde você está? Deus é maravilhoso. Ele nos procura. Pegou essa, eu vou repetir. Ele nos procura. Não é eu que procurei ele, ele é que me procurou. Esta é a graça. Ele não vem, ele não espera o caído ir até ele, ele vem buscar o caído para levantar. Eu tenho uma palavra para dizer para alguém que aqui está. Se o teu filho, se a tua filha, se os teus pais não querem saber nada com Deus, não tem problema. É Deus quem vai lá pessoalmente para salvar, para resgatar. Deus ainda faz, Deus ainda salva. A obra quem faz é Ele. Oh, glória, aleluia. Eu sinto Deus nesse lugar. Deixa eu profetizar, levanta a mão, só quem crê em profecia, em nome de Jesus, o Eterno vai ao encontro da tua casa sim. Ele não está perguntando se tu está nu, se tu está caído, se tu pecou. Ele vai lá sim. E quando chegar lá, Ele vai te dar vestimenta nova, roupa nova, comunhão nova. Só quem acredita glorifica o nome do Rei Jesus. Ai, ai, glória, meu Deus, que maravilha. Por isso que servir Jesus não é uma obrigação, é um privilégio, é uma honra servir Jesus. Ei, a morte reina no mundo pelo Adão, o primeiro Adão. O segundo Adão, chamado Jesus, João diz assim, que ele nos deu vida e luz. Ele nos deu o quê? Vida e luz. Aonde está associada a ideia do sal, está associada a ideia da luz. O que é luz? A ausência de trevas. Se desligar a luz desse ambiente, fica escuro, sim ou não? Fica. Mas quando liga, nós passamos a ver o rosto das pessoas nitidamente, sim ou não? Quem está entendendo, diga graças a Deus. Eu descobri que as pessoas não querem luz. Isso é muito forte, é ou não é? Tem muitos que não querem luz, preferem viver na ignorância. Quando a Bíblia diz assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, a ideia ali é, o meu povo foi destruído porque lhe faltou luz. Luz, Silvio, luz. Luz é conhecimento.
E conhecimento não só se adquire estudando. Às vezes é a vida de pessoas que vivem mais na sarjeta, como é o caso dos mendigos, tem mais conhecimento lúcido da vida do que nós que não vivemos igual a eles. É incrível. É incrível. Tem mendigo que está se tornando coach na internet. Tu já viu essas? O cidadão vivia na sarjeta, de uma hora para outra pararam, botaram uma filmadora e gravaram ele. Para que fizeram isso? A ideia que eles têm de mundo é tão realista que se tornou milhões de seguidores. E gente que estuda, tem diploma na mão, não consegue atrair seguidores igual um desses. Perguntaram de um: você crê em Deus? Ele disse: eu creio, mas esse assunto é grande demais para esse pequeno que está falando. Olha o que o cara fala. É se prostrar diante da grandeza daquele que é. Sim ou não? Quem quer isso para a sua vida? Quem quer isso para a sua vida? Segura aí. Ele nos deu vida e luz. Quem quer vida? Quem quer vida? E eu consegui elaborar um pensamento sobre isso, que a grande palavra-chave de João, com que nos defrontamos nesta passagem, é a palavra luz. Luz, 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 luz. Ei, eu tenho orado para Deus dar luz para vocês, para mim, para nós. Quem quer isso? Quem quer luz? Deixa eu fazer uma coisa. Ei, olha aqui para mim. Ei, você sabe qual é a força promotora que rege o mundo? O capitalista já está me ouvindo e dizendo assim: é o dinheiro. Deixa eu fazer a pergunta. Você sabia qual é a força promotora que rege o mundo em que vivemos? O que ele é? Quem é? O capitalista, irmão Marco, já olha e diz assim: é o dinheiro. O socialista vai dizer assim: é a ideia, mas o capitalismo faz parte também daqueles que têm a ideia. Mas a força que rege o mundo se chama conhecimento. Eu sinto a graça de Deus falando com alguém aqui dentro. Tem alguém aqui dentro que vai pegar essas pérolas que eu estou lançando. Nessa vida eu sou apenas um lançador de semente. Eu estou na ideia lá de Eclesiastes: lança o teu pão sobre as águas. Estou lançando. E quem quiser vai pegando. Porque quando eu vejo alguém falar uma mensagem da parte de Deus pregando, eu observo tudo que ele está falando e vou só pegando as pérolas que vão lançando. E aquilo vai mudando o meu universo. Tem gente, irmã Lidiane, que ouve uma palavra, é só mais uma palavra, eu já sei isso aí. Ignorante nunca vai crescer na vida. Nunca vai crescer na vida. Vai sempre bater com a cara no muro. Porque não está aberto, não é um campo fértil. Porque o campo fértil é: eu lanço a semente, caiu sobre você, você florou com ela. E na hora que florou, se tornou um campo de plantação. Oh glória. Eu estou falando para alguém aqui dentro hoje. Eu vou encerrar essa palavra dizendo algo para todos vocês aqui. Deixe de ser escravo de seus próprios desejos. E seja prisioneiro de Cristo Jesus. Vida. Essa palavra luz aparece não menos de 20 vezes no quarto evangelho escrito por João. Jesus, como diz que Ele é a luz que vindo ao mundo iluminou a todos os homens. Ei, as ilhas mais remotas das terras,
os bárbaros, os citas, os escravos livres, os caboclos, os índios, os maias, os incas, os astecas, os egípcios, os semitas, as civilizações que sumiram na história. Imagine a luz, irmão Edilson, chegando, porque Jesus é a luz que, vindo ao mundo, iluminou a todos os homens. Quem foi iluminado por essa luz? Quem foi iluminado por essa luz? Sabe por que nós já vencemos? Porque há uma luz em volta de nós. Sabe por que nós já somos mais que vencedores? Porque tem uma luz em nós, irmão Silvio. E qual é essa luz? Jesus, a esperança da glória. Sabe por que o mundo não nos venceu, irmão Edilson? Porque a luz já venceu o mundo. Ela clareou tudo que estava em treva. Sabe por que, irmã Jamila? A glória de Deus nos alcançou por causa de Jesus, que é a luz que vindo ao mundo iluminou a todos os homens. Sabe por que, pastor Aurélio, nós comungamos essa ideia da família? Porque a luz é a única coisa que aproxima o homem para ter família. Quem tem família vive na luz, e quem é família entendeu o propósito da luz. Comunidade da família é gerado na luz de Cristo Jesus. Quem que é luz não tem prazer em viver na ignorância que é as trevas. Não é pessoas que não sabem escrever, não é pessoas que não sabem ler. Existem pessoas que não sabem escrever, que não sabem ler, que tem mais experiência de vida saudável do que aquele que é instruído, que sabe escrever, que sabe ler. Estou falando disso. Estou falando de formação, de ensino médio, ensino superior. Não estou falando disso, não. Isso aí já é parte da vida. Quem gosta de fazer, vai lá e faça. Estou falando que tem gente que está vivendo a vida na mediocridade tão grande, que não entendeu que Jesus é a vida. Oh glória, Jesus é a vida. E se Ele é a vida, eu vim aqui dizer uma coisa para todos vocês. Te prepara, que Ele nos deu vida. E não só a vida, mas a vida com abundância. Só quem acredita se coloca sobre os pés, glorificando o nome do Senhor e aplaudindo o Rei Jesus nesse lugar. A luz que é Jesus traz a ideia para nós que ela é uma luz reveladora. Ela é uma luz o quê? Reveladora. A condenação